Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor, me levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Uma cidade encantadora que nos convida a refletir sobre a coragem e determinação daqueles que desbravaram os mares, moldando a história de Portugal e do mundo. Estamos em Lisboa. Nesta jornada pelo passado, vamos explorar a área de Belém, uma região repleta de história, arquitetura impressionante e sabores incríveis. Prepare-se por um passeio nesta região que já testemunhou inúmeros acontecimentos. Começa agora Padre em Missão, especial Portugal. Olá pessoal, nós estamos em Lisboa, de onde tudo começa em relação ao Brasil. E nós estamos propriamente num bairro chamado Belém. E estamos diante do famoso mosteiro dos Jerônimos. Nós vamos passar neste Padre em Missão um pouco da parte cultural dessa belíssima cidade de Lisboa. O que você vai ver? Nós vamos falar sobre o Mosteiro dos Jerônimos, nós vamos mostrar algo que você conhece muito, já ouviu falar, curiosidade, o famoso pastel de nata. Depois nós iremos percorrer alguns lugares de onde saíram as caravelas para o descobrimento do Brasil e também nós vamos ver algumas imagens panorâmicas da cidade e assim você vai acompanhar o Padre em Missão, conhecendo um pouco da cultura, da beleza que é essa cidade de Lisboa. Nós temos que lembrar que Lisboa é antiquíssima. Ela já veio dos visigodos, depois foi tomada pelos gregos, depois pelos romanos e, por fim, vamos atualizando, ela teve a invasão séria dos turcos, que foram rechaçados e, por fim, ela veio a ser patriarcado, inclusive, da Igreja Católica, com todos os reis. E nós estamos aqui num outro período da história, onde estamos diante do Mosteiro dos Jerônimos. O mosteiro foi construído a pedido de Dom Manuel I, com o objetivo de, primeiro, rezar pelo rei, segundo, rezar pelas expedições. E esse grande mosteiro foi entregue aos cuidados dos monges de São Jerônimo, que se baseavam a vida em Santo Agostinho, aquela base de oração, silêncio, amor, que eles tinham um profundo amor à música e também, claro, à oração. E esse é o motivo de São Jerônimo, esse mosteiro de São Jerônimo, mas depois, quando terminou os reinados, ele foi entregue para outras funções. Mas agora eu quero chamar meu amigo, seja bem-vindo, Luís, um prazer. Igualmente, é um prazer recebê-lo aqui em Lisboa. Eu estava contextualizando essa belíssima construção dos Jerônimos. Falei certo? Falou, certo. Nós chamamos este mosteiro o Mosteiro dos Jerônimos e, como disse há pouco, é um mosteiro que pertencia na altura à Ordem de São Jerónimo. Como muitas outras ordens que existiam em Portugal e por volta da Europa. Sim, acertou. E nós temos aqui, são várias construções, você podia nos localizar, porque na verdade não é a mesma coisa, são praticamente dois edifícios distintos na arquitetura e na função. Aqui nós temos...
Aqui nós temos o mosteiro, o original, a construção original, que servia maioritariamente, como disse, para oração. Demorou cerca de 100 anos a ser construído, mas temos que também juntar aqui na parte oeste do edifício os chamados claustros. Este edifício bastante grande que inclui salas diversas, túmulos, inclui também uma grande biblioteca e que torna todo este edifício um edifício grandioso e, como se pode ver por aqui, milhares e milhões de pessoas já passaram por aqui para visitar. E nós temos aqui também, além de Camões, outros que foram sepultados. Poderia nos lembrar? Sim, temos aqui assim então Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral foi o descobridor que, talvez um pouquinho por acaso, chegou até às terras de Vera Cruz, mais tarde conhecidas por Brasil. Exatamente, e que, como de uma certa maneira conseguimos arrancar das mãos dos espanhóis, porque ficava dentro do mundo deles, do lado deles do mundo, e colocá-las na coroa portuguesa. E daí o Brasil ter uma grande importância para nós, na América do Sul, onde falam português. Portanto, Pedro Álvares Cabral tem realmente aqui um lugar cativo aqui nesta igreja, sem dúvida. Gostaria de chamar a atenção, nós temos aqui nessa porta sul, que se abre para diante das grandes solenidades, para que o povo entre, do contrário, na outra porta, nós temos Nossa Senhora e o Menino, também chamado Nossa Senhora de Belém. E chamar a atenção pelos traços que ficaram aqui dos árabes, que você pode perceber. E nas cordas, em todo contorcido, exatamente lembrando um dos princípios do mosteiro dos Jerônimos, as grandes descobertas, as navegações. Por isso, lembrando as cordas dos barcos, das caravelas, das navegações. E daqui nós iremos para o outro lado, e você vai nos acompanhar, para a Torre de Belém. Monumento do Descobrimento, é isso? É isso mesmo. Nós chamamos agora o Padrão dos Descobrimentos. Este Padrão dos Descobrimentos nasceu por Salazar para comemorar Portugal ao mundo. Basicamente foi na exposição de Portugal em 1940 que pela primeira vez vimos o Padrão dos Descobrimentos, não assim em cimento e concreto, mas em materiais perecíveis, em madeira, que era desmontável. Salazar, 20 anos depois, decide que teria que se construir algo mais estável e mais digno de Portugal e então decidiu construir o que é agora chamado o Padrão dos Descobrimentos, que já sofreu também algumas alterações e melhoramentos ao longo do tempo. Ainda não é aqui que nós estamos, na Torre de Belém, e da onde saem as caravelas. É daqui a pouquinho, mas vamos primeiro apreciar este Monumento do Descobrimento. Nós estamos nesse Monumento do Descobrimento, mas temos que destacar alguns personagens. Claro, Vasco da Gama, que é o primeiro, você vai mostrar. Na verdade, o primeiro é o Infante Dom Henrique. Exato. Infante Dom Henrique foi o príncipe real, o infante que patrocinou as descobertas a Portugal e possibilitou que os navegadores fossem à procura de novas terras. E depois nós temos Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e, detalhe, uma única mulher. Tem monges também e muitos outros que fizeram parte das grandes navegações. Mas por que uma mulher e quem é? Reza a história que a única mulher, Dona Leonor, uma das grandes rainhas de Portugal, simboliza aqui todas as mulheres
ficavam aqui à espera dos seus maridos e dos seus filhos e dos seus parentes que retornassem destas viagens intermináveis, e então esta única mulher representa, ao fundo, todas as mulheres de Portugal que esperavam os navios chegar. Detalhe importante, que é desta margem linda aqui, e daqui a pouco nós vamos conhecer a Torre de Belém, que nasce o famoso fado. Que o fado, aquele canto de nostalgia, de tristeza, das mulheres que se despedem dos seus homens, dos seus marinheiros. Por isso que o fado está sempre marcado por despedida, viuvez, elas usavam. Mas nós vamos falar do fado daqui a pouco. Primeiro, preste atenção no monumento. Quantas rotas, caminho das Índias e inclusive o Brasil descoberto a partir da navegação portuguesa. Eles foram pioneiros, e impressionante que aqui, andando reto, você que ainda não teve o prazer de conhecer Lisboa, estamos indo em direção à Torre de Belém, de proteção. E não sei se você sabe, mas aqui era mar, e o mar e o rio Tejo chegava até perto dos Jerônimos. Então aqui era uma pequena ilhota de pedras. De Lisboa não é Santo António, é mesmo São Vicente. Não é Santo Antônio? Mas, rapaz, Santo Antônio nasceu aqui, mas tudo bem. Ok, então... Isso é culpa dos alfacinhas. Alfacinhas é um nome que também não é pejorativo, né? É um nome comum para os lisboetas, também eram chamados de alfacinhas. Detalhes, eu conto. Alfacinhas é porque teve um cerco e eles estavam lá em cima, e a única comida que tinham era alface para comer. Ele tem outra que é do jardim, quando foi aberto o jardim, uma Champs-Élysées aqui de Lisboa, as pessoas iam fazer piquenique, mas só levavam alface. Alface, que significa uma herança também dos mouros. Voltamos à Torre de São Vicente, que não é de Belém, de Santo Antônio, que não é patrono de Lisboa, mas é São Vicente, por favor. É verdade, a Torre de Belém, a Torre de São Vicente de Fora, a par de Belém, era realmente uma construção feita inicialmente para defender Lisboa. E, curiosamente, nós podemos ver agora a torre que está ali na margem do Tejo. A torre estava literalmente a meio do Tejo, porque as praias chegavam até ao Mosteiro dos Jerónimos, portanto a torre estava num amontoado de rochoso a meio do Tejo. Foi realmente uma grande fortaleza, foi depois otimizada, depois das invasões, otimizada para uma prisão, onde algumas pessoas espanholas estiveram aqui presas, e inclusive um arcebispo português que estava do lado espanhol acabou também por ser encarcerado aqui nesta Torre de Belém. Pois bem, e é um prédio imponente. Tem algum detalhe arquitetônico, algo do prédio?
É assim, arquitetónico, muito em comum aqui com todos os edifícios desta época. Tem o estilo manuelino, que é o estilo característico de D. Manuel I, quando dos descobrimentos, na época de 1500. Mas tem muitos elementos também mouriscos, tem muitos elementos vegetativos, com animais e plantas, e tem também alguns elementos mais medievais, como algumas torres, as torres Menagem. São um bom exemplo de uma mistura de estilos arquitetónicos. Luiz, vem cá, vamos contar mais uma coisinha aqui interessante. Só para perceber, então, tem uma pequena ponte, como falamos, que liga até a Torre de Belém, e é lindíssimo. Aqui é romântico, mas ao mesmo tempo bucólico e desolador. Tanto que parte da cultura dos portugueses, o fado. O que é o fado para você? Bem, o fado é algo que nos vem da alma, é um sentimento muito forte, talvez simbolizado pela palavra portuguesa que só nós, os portugueses e os brasileiros, é que conhecem, que é saudade. Sem dúvida é uma música, é uma canção melancólica, é uma canção, se poderá dizer, triste, de perca do amor, da saudade, o estar longe, o não voltar a ver, e sim, intimamente ligada com os nossos descobrimentos. O fado, ou seja, o destino. Eu fico imaginando as senhoras, as viúvas, porque o fado geralmente é feito com elas de preto, com aqueles chales de crochê que você conhece no Brasil, elas olhando para o Tejo e vendo as embarcações indo e não sabe se retornariam. O fado sempre fala de saudade, de retorno, de espera e também de muito amor. Mas eu sou assim, fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado. E agora, depois de termos caminhado tudo isso, o que é que você imagina? Está na hora de nós irmos à nossa fábrica de pastel de Belém, que não é pastel de Belém, é pastel de nata. Você vai me explicar tudo isso. De onde que veio isso? Você sabia que os frades, a igreja é muito boa? Você vai saber a história daqui a pouco. Acompanhe essas imagens lindas aqui da fortaleza da Torre de Belém. A Torre de Belém é um verdadeiro símbolo da alma lusitana, assim como as emocionantes notas do fado, ritmo musical nascido em Portugal. Testemunha silenciosa dos tempos das grandes navegações, a Torre de Belém viu partir as caravelas rumo ao desconhecido, com sonhos e esperanças no horizonte. O fado, com sua melancolia, canta sobre a saudade e a incerteza do retorno daqueles que se aventuraram no mar. Qual a história? Ele vai contar uma versão, depois eu vou contar outra versão, por favor. Então, a versão é que realmente a receita original foi inventada pelos monges que viviam aqui no mosteiro, no chamado Mosteiro de São Jerónimo. O que é facto é que, a seguir ao terremoto de 1755 aqui em Lisboa, a política e a Igreja decidiram que se chegou à altura de se separarem e então começaram a acabar com as ordens religiosas. E a Ordem de São Jerónimo, por estar aqui tão perto, pode ter sido as primeiras ordens a ser exterminada cá em Portugal, o que fez com que os monges perdessem a sua casa e o seu sustento. Diz a lenda que eles, aqui mesmo ao lado do mosteiro, arranjaram um pequeno local e aí começou a original fábrica dos pastéis de Belém. Não é muito diferente, mas é que você tem que entender que aqui havia muitos nobres e as freiras usavam muito da clara para engomar e sobravam muitas gemas. Então, as gemas, elas começaram a fazer uso da gema. Foi quando surgiu tanto os barriga de freira, pastel de Belém, os quindins e a maioria dos quitutes portugueses
vem da gema do ovo, porque as monjas usavam as claras para engomar a roupa dos nobres. Não importa qual seja a sua versão, vamos lá experimentar. A fila já diminuiu um pouco. E nós chegamos aqui dentro e não vamos enfrentar a fila, que nós vamos sentar, tomar um cafezinho e nós vamos contar para você o que é essa textura, o sabor e o gosto. Quando estiver em Portugal, vale a pena fazer essa experiência. Vamos lá. Por sinal, lugar lindíssimo. Maravilhoso. E assim nosso passeio por Belém chega ao fim, saboreando os autênticos pastéis de Belém, uma delícia portuguesa que conquista o paladar de todos que visitam este país. Até o próximo episódio.